Olá. Eh, Se estivéssemos hoje na Idade Média, o surto, a pandemia de Covid-19, popularmente chamado de coronavírus, seria considerado um flagelo, uma peste, como nós tivemos a peste negra, né, na, na Idade Média. Então nós estaríamos passando aí por um, entre aspas, castigo de Deus, né? Naquela época, principalmente no Ocidente, onde a religião e a igreja exercia um poder e uma influência muito grande na sociedade, nós estaríamos encarando isso com esse surto, essa pandemia de coronavírus, como uma peste, um castigo de Deus, né? Muitos até hoje acham ainda que ainda é um castigo, acham que nós não deveríamos estar passando por isso. Hoje, se estamos, é um castigo de Deus, é culpa do ser humano e etc, e etc, e etc. Não deixa de ser verdade que é culpa nossa, né? Mas a abordagem que eu trago hoje é a abordagem sob a luz da doutrina espírita. Eu estou aqui com o Livro dos Espíritos. E o que é que o Livro dos Espíritos, livro que foi escrito em 1857 por Allan Kardec, sob a orientação da espiritualidade? Então, o que é que a doutrina espírita diz do momento atual que nós estamos vivendo no mundo, né? Essa época do Covid-19, essa época do coronavírus. Então, o Livro dos Espíritos é composto por 1012 perguntas que Kardec fez aos espíritos, né? E na pergunta 737, a pergunta 737 está no terceiro livro, ele é dividido por 4 livros. Esses 4 livros são: o primeiro livro, que trata das causas primárias, né? As causas primárias. Depois vem o mundo espírita ou dos espíritos. O terceiro livro, que é onde se encaixa a questão 737, fala das leis morais. E por último, o quarto livro fala de esperanças e consolações, né? Mas voltamos aqui à pergunta 737 do item flagelos destruidores. Eu vou ler a pergunta da pergunta 737 à pergunta 741, fala justamente dos flagelos. Kardec, naquela época, perguntava sobre as pestes que rondaram a Europa durante toda a antiguidade, né? E isso vale para hoje, porque as coisas são cíclicas, o mundo precisa de passar por isso, né? Haja vista que nosso planeta está no plano, está no auge, começou, assim por assim dizer, está no auge evolutivo. No auge evolutivo, que eu quero dizer é o seguinte: existem categorias de mundos. Nós saímos do mundo primitivo, adentramos o planeta de provas e expiações, e agora estamos no auge da transição de provas e expiações para a regeneração. Então isso é muito normal que essas coisas venham. E digam mais, essas coisas venham. E digo mais, haverão daqui para frente, outros e outros problemas sociais, outros e outros vírus que virão com suas finalidades. Mas vamos aqui à pergunta 737. Flagelos destruidores. E Kardec indaga aos espíritos: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Ou seja, para fazer a humanidade avançar mais depressa. Não vos díssemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos, o que exigiria séculos. Aí na pergunta seguinte, 738, Kardec pergunta: Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios, senão os flagelos destruidores? Eles respondem: sim, e o emprega todos os dias.
visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Veja bem, castigá-lo em seu orgulho. Não se diz aqui que Deus castiga quem quer que seja. Castigá-lo aí é empregado no próprio orgulho. É preciso que o homem passe por isso, se sinta ferido e desprotegido para acordar para certas coisas. Então, Deus nos dá a oportunidade de evoluirmos a cada dia. Nos dá o livre arbítrio e a lei de ação e reação. Mas nós, como seres ainda imperfeitos que somos, não entendemos isso, não aproveitamos e é preciso que venha uma coisa desse tipo para a humanidade acordar para suas perturbações psíquicas, para suas perturbações espirituais. E ele continua na 738a. Mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe como o perverso. Isso é justo? Eles respondem: durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte, ele pensa de outra forma e, como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os espíritos, eis o mundo real, preexistentes e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que, durante a guerra, vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes. Por que nós achamos que pessoas inocentes estão sendo vítimas desse vírus, da pandemia? Porque nós nos acostumamos, erroneamente, a enxergarmos o mundo do berço ao túmulo. Vemos naquelas pessoas, ou em nós mesmos, que nós somos coitados, que não fizemos nada para passar por isso, para sofrer essas consequências. Mas nós somos seres imortais. Essa passagem que nós temos aqui na Terra é apenas um período da nossa imensa vida espiritual. Nada acontece por acaso, nada. Então, se nós estamos passando por isso hoje, é porque em vidas passadas, em encarnações passadas, aprontamos alguma. Fizemos alguma coisa de errado, e muito errado, para poder hoje passar por um momento de pandemia, um momento de incertezas, um momento de doença, de flagelos como esse. Então nada acontece por acaso. Não se enxergue, não enxergue sua vida apenas nesse período. A vida espiritual é plena. Então nós trazemos reencarnações, através de reencarnações, nós trazemos dívidas e compromissos adquiridos passados que temos que resgatá-los. É a lei de ação e reação que traz para nós que usamos mal o livre-arbítrio as coisas. Traz tudo no seu devido lugar. Continuando na 738b, Kardec pergunta: mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? Se se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compreensão aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem murmurar. Veja só, é um complemento do que Kardec disse, do que os espíritos disseram antes. Tem que saber passar por isso, sem murmurar. Quando nós voltarmos ao plano espiritual e que expandirmos nossa consciência, tivermos a plena certeza do que fizemos em vidas passadas, vamos saber que o que nós passamos aqui foi uma ínfima porcentagem de tudo aquilo que nós poderíamos passar. O sofrimento que nós passamos, que nós enfrentamos nessa última vida, foi apenas uma parcela dos sofrimentos que nós causamos em outras vidas. E que muito, muito, muito do que nós fizemos é abonado pela misericórdia divina. Aí Kardec, aqui,
faz um adendo, né? Ele faz uma interpretação, ele faz um comentário sobre essa resposta dos espíritos, que é o seguinte: quer chegue à morte por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que, com isso, no primeiro caso, parte um maior número de uma vez. Parte um maior número de uma vez. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais que tempestades passageiras no destino do mundo. É aquela coisa. No primeiro caso, quando ele fala, todos nós vamos desencarnar um dia. Acontece que nós podemos desencarnar sozinho e podemos desencarnar no que a espiritualidade nos chama de resgate coletivo, onde uma multidão desencarna por algum motivo, seja por uma doença, dessa uma pandemia, seja por um acidente de avião, seja por um incêndio num edifício, enfim. Como tivemos agora no Brasil, no Guarujá, né? Foram soterradas muitas pessoas, ou seja, nas causas provocadas pelo homem que faz mau uso da natureza. Então, de todo jeito nós vamos desencarnar, seja individualmente, de uma doença ou de alguma outra forma, ou desencarnar através de uma desencarnação coletiva, que aí se chama de resgate coletivo. Na 739, Kardec indaga: os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Se tem utilidade do ponto de vista físico. Sim. Eles mudam, algumas vezes, o estado de uma região. Mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Ou seja, tenho certeza que esse coronavírus, ou Covid-19, ele já deu a sua contribuição para a escala do progresso da ciência. As pessoas estão pesquisando, os cientistas estão pesquisando uma vacina para isso. Então já deu sua contribuição. Apesar disso, as pessoas vão começar a pensar melhor em sua higiene pessoal e comunitária, né? Em lavar, por exemplo, lavar mais as mãos, né? Lavar bem as mãos. As gerações futuras vão saber que isso aconteceu por causa de imprudências dessa geração e vão procurar não falhar da forma que essa geração falhou, seja espiritualmente ou fisicamente, ou seja, tudo tem um lado positivo. Nós é que a negativamos. Nós que negativamos esse lado positivo. 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem, ou seja, afastar os flagelos que o afligem? Resposta: sim, de uma parte, mas não como se pensa geralmente. Muitos flagelos são o resultado de uma imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode conjurá-los, ou seja, afastá-los. Quer dizer, preveni-los, se sabe, procurar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais que estão nos desígnios da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus. E, ainda, esses males são agravados, frequentemente, pela sua negligência. Então vejam só, é tudo isso que eu estava falando antes. O homem pode se prevenir, futuramente irá se prevenir do Covid-19, porque esse trauma que o mundo está passando com essa pandemia é muito grande. Sistemas inteiros estão parados, desde esportivos a comerciais, empresas estão tendo prejuízo com isso, religiões, enfim, tudo está parado, todo mundo com medo porque não entende ainda. E olhe só vocês, nós temos menos de 2% de mortos daqueles que adquiriram o vírus. Imagine se nós tivéssemos 80% das pessoas que estiveram contraindo o vírus estivessem morrendo. Se nós tivemos quase 100% de pessoas que contraíram o vírus estivessem morrendo, assim como foi a peste negra, que quando assolou a Idade Média, assolou o mundo na Idade Média, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, a medicina que nós temos hoje era uma coisa
A única prevenção, o único meio que eles acharam naquela época de tentar acabar com a peste negra era rezando. Somente rezando nos templos e igrejas. Imagine só, pessoas foram enterradas vivas na época da peste negra na Europa, tá certo? Então hoje as pessoas estão alarmadas com um vírus que está sendo controlado, se é que não já foi controlado, né? Controlado não quer dizer que já tem a cura, estou dizendo controlado. Já foi controlado de certa forma, né? Deve estar sendo controlado sim, e que mata pouquíssima gente. Para morrer do Covid-19, você vai ter que estar com alguma doença e esse vírus vai multiplicar essa doença, né? Então, o que acontece? Você vai morrer de uma infecção. Mas, muito pouco, são muito poucos os casos de morte. Mesmo assim, as pessoas já estão dessa forma, mas já há algo positivo nisso. Para finalizar, Kardec faz o seu comentário acerca desse tema, dos flagelos destruidores. Agora é Kardec que fala. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, é preciso incluir na primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar, ou pelo menos atenuar, os desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão preservadas hoje? Que não fará, portanto, o homem, por seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade por seus semelhantes? Ou seja, quando o homem parar de olhar para o próprio umbigo, parar de olhar para ele mesmo, parar de olhar para o lucro e para o poder, e começar a olhar para o seu semelhante, a humanidade será outra. Não tenho dúvida. Uma pandemia como essa tem sim os seus resultados muito mais positivos do que negativos. Assusta? É claro que assusta. Mas nós temos entendimento para isso. A doutrina espírita tem todo esse cabedal de entendimento para nos fazer refletir e melhorar. E a humanidade vai se melhorar com, sem e ou apesar do Covid-19, apesar de uma pandemia como essa. Tá certo? Essa foi só uma breve abordagem à luz da doutrina espírita do momento atual da humanidade. Fiquem todos com Deus e muita paz.